Graças e paz, irmãos. É com enorme felicidade que retomamos no dia de hoje o nosso podcast Redenção. Como não poderia ser diferente, estamos recebendo hoje aqui o nosso pastor Fúvio Anderson Pereira Leite, pastor da Igreja Presbiteriana há quase 20 anos, graduado em Filosofia, Teologia, mestre em Teologia, em Ciências da Religião e agora também mestre em Filosofia. Pastor, gostaria de saber do senhor, nesse primeiro ponto do podcast, a respeito da Igreja Presbiteriana brasileira. Há uma determinada crítica por parte de outras denominações em relação a essa valorização que nós presbiterianos damos à nossa igreja. Existe alguma razão ou um fundamento histórico para essa valorização da Igreja Presbiteriana no Brasil? Olá, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui nesse momento dessa gravação com o Lúcio. Um prazer estar com você. Lúcio é membro da nossa igreja Presbiteriana Redenção, que fica aqui na Madalena, melhor situado, para você quiser conhecer, no Seminário Presbiteriano do Norte, aqui na capela do seminário. Então, você que está nos ouvindo, é nosso convidado a estar conosco aos domingos, 10 horas, e nas outras programações da igreja. Muito bem. Lúcio, talvez para algumas pessoas, a igreja presbiteriana talvez não tenha um laço, né, uma caminhada histórica, um lastro histórico, né? A igreja presbiteriana no Brasil, ela já vai completar 165 anos esse ano, né? E isso é só no Brasil, né? Se a gente for pensar em igreja presbiteriana no mundo, já quase 500 anos. Precisamos lembrar que a igreja presbiteriana, ela é herdeira da Reforma Protestante, que começa ali na Alemanha, com Lutero, né, que é um grande passo para todo o movimento protestante reformado. Mas lembrar também que, de forma comitante, há um movimento que surge na Suíça, em 1519. Então, esse é o reformador chamado Zwinglio, né, ou Ulrich Zwinglio, que também, nesse mesmo momento onde Lutero está na Alemanha, Zwinglio está na Suíça, e são movimentos independentes, mas com um ponto de diferença importante. Porque na Suíça, Zwinglio faz uma reforma mais profunda. E essa reforma profunda tem a ver com a vida cristã, tem a ver com toda a sociedade. Também um padre, né, chamado John Knox, que então ele também começa a receber então as influências reformistas, né, dos reformadores, por um missionário. E aí ele também tem um período que ele é aluno de Calvino, e ele então, na Escócia, ele de fato ele é o patrono do presbiterianismo, né? Vai surgir ali mais ou menos em 1560. Então, a igreja presbiteriana é a igreja desse lastro, né? E não só um lastro, mas também de um escopo, né? de um corpo doutrinário muito robusto há mais de 500 anos. Perfeito, pastor. Então, em relação a essa valorização histórica que vem por trás da base da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente entende que houve muitas contribuições em relação à forma de cultuar. Entendemos bem que o movimento protestante foi uma contraposição às práticas da Igreja Católica, como a prática da venda de indulgências e determinadas coisas que aconteciam naquela Idade Média, mas do ponto de vista prático e cultico. Em relação ao culto, quais foram as principais contribuições que a Reforma Protestante trouxe e que até hoje são praticadas na Igreja Presbiteriana do Brasil? Isso já começa em Zwinglio, onde ele diz que agora toda a prática cristã deve ser somente observando as Escrituras. Uma coisa que às vezes passa percebido é que a primeira confissão protestante surge com Zwinglio. Assim como Lutero escreveu as 95 teses, ele escreveu também 67 artigos. Mas não eram só artigos contra o papado, mas ali já reafirmando toda uma crença e já ali formando um corpo doutrinário do que seria uma igreja protestante e reformada. E nisso, um olhar para o culto, um culto simples, né? Porque
A ideia de culto simples é olhando para Roma de todos os aparatos, né? Tanto nos vestimentos como nos aparatos litúrgicos. A Reforma entende de que o culto ele é um culto simples, não precisa de todo esse aparato, porque a atenção tem que ser chamada para Cristo e sua palavra, e não para o sacerdote, né, como referência que está ali no culto. O sacerdote, nesse caso, o pastor, né, ele é importante porque ele é aquele que é vocacionado por Deus para, então, conduzir o seu povo na palavra. Mas não mais do que isso. Ele não é alguém que está acima do povo, como os sacerdotes ministravam a ceia de costa, né, e em latim, né? Então, na verdade, ele era praticamente o representante de Cristo na terra. Na Reforma, o pastor é aquele que é vocacionado, né, recebe a instrução para pastorear, para instruir a igreja no caminho do Senhor, olhando para Cristo. Cristo é o modelo. Na Reforma, isso vai ganhando muita musculatura, né? A grande ênfase e crescimento é na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, chega no Brasil como missionário, e o que a gente pode falar da Reforma Protestante no culto é de que, de fato, o culto é a expressão da nossa fé. Então, se você quer saber se uma igreja é bíblica, porque quando fala de reforma, e talvez alguns grupos religiosos acham que a gente não fala de Bíblia, não fala de Cristo. Reforma, na verdade, é um sinônimo para a igreja bíblica. Então, reforma é falar de Bíblia. Então, um culto reformado deve ser entendido como culto bíblico. Essa é a compreensão. Então, quando falamos de um culto reformado, estamos falando de um culto bíblico. E por que isso? Porque há às vezes uma confusão, Lúcio, e que vocês estão nos ouvindo, de que o que pode fazer no culto, por exemplo. Há uma corrente dentro do meio cristão que diz que aquilo que a Bíblia não fala ou está silenciada, eu posso fazer, né? Para os reformadores, não. No culto, você faz aquilo que está ordenado. Então, por exemplo, a Bíblia não fala sobre dança litúrgica. Então, se ela não fala, eu posso ter. Não, isso não foi ordenado. Então, essa é uma diferença. Então, nós chamamos de princípio regulador do culto, né? Então, nós falamos que o culto, ele deve, então, conter os elementos que foi ordenado desde o Antigo Testamento. Claro que o nosso modelo de culto é do Novo Testamento, mas o Novo Testamento serve de parâmetro de como Deus, então, instituía, como deveria ser adorado, né, e servido, assim também como no Novo Testamento. Então, o culto, para nós, ele é um lugar onde Deus abençoa o seu povo, né? Nós chamamos que no culto está presente os meios de graça. Então, não só a pregação, como um meio de graça maior, é assim que diz a nossa tradição, mas a própria ceia do Senhor, a adoração coletiva, que são os cânticos, os hinos, a própria comunhão dos santos, tudo isso é meio pelo qual Deus em Cristo, ele fortalece o seu povo, ele consola o seu povo, ele anima o seu povo, ele instrui o seu povo, ele corrige o seu povo. E ele também alimenta a fé, viva esperança em Cristo, que é Salvador, e a vida eterna. A gente percebe também, pastor, que a herança reformada, além de ter trazido um modelo de culto com base exclusivamente no que está prescrito nas Escrituras, mas trouxe também uma forma de governo que até hoje é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. O senhor poderia falar um pouco sobre como era a forma de governo da Igreja Católica e como foi a resposta protestante em relação a essa tradição que nós mantemos até hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil? Quando nós falamos de governo de igreja, nós pensamos em 3 governos. O episcopal, né, tanto ali na Igreja Romana, como na igreja que surge na Inglaterra, né, a Igreja Anglicana. O governo congregacional, ali já dentro da Reforma Protestante, né, surge ali com John Owen, né, Jonathan Edwards, que são personagens importantes da Reforma, né, a liderança reformada. Mas na Escócia já surge o modelo presbiterial, né? Quando John Knox, então, ali com os lordes da congregação, né, já surge um sistema presbiterial.
Isso se dá exatamente porque a estrutura do Novo Testamento, a igreja é governada por presbíteros, né? Então, Deus institui presbíteros, né, nas igrejas para governar, para educar, para ensinar, para corrigir, para pastorear. Então, a estrutura de governo presbiteriano é uma estrutura que é formada por presbíteros. Então, por isso que o pastor também é um presbítero, né? Nós temos uma diferença, né? Falamos de presbítero docente, de presbítero regente, apenas para diferenciar as funções, mas todos são presbíteros, né? Um conselho de presbíteros, né? O pastor, no conselho, ele é um presbítero. Agora, ele é um presbítero que recebe, então, da imposição das mãos do presbitério, a responsabilidade de ser docente, de ensinar a igreja, de instruir a igreja, de ser o mestre da igreja. Então, mas toda a igreja é fundamentada e estabelecida no corpo de presbíteros, né? Isso muda muito em relação ao governo episcopal. Então, é um que tem poder e governo sobre todos. Na igreja presbiteriana, não. Nós temos um governo onde, então, a igreja, então, identifica os seus líderes e elege, então, como seus representantes, né? Tanto o pastor, né, como o presbítero docente, como os presbíteros regentes. Então, o governo da igreja não está na mão de uma pessoa. Então, a igreja presbiteriana existem conselhos, existe uma estrutura hierárquica, né, que são os presbitérios, que há um sínodo e há uma assembleia geral. Então, nós temos instâncias hierárquicas que então governam a igreja, e não só um único moderador que governa todo o corpo da igreja. Pois bem, pastor, entendendo que já houve uma herança muito grande no sentido da forma de cultuar, da forma de governar a igreja, nós podemos pensar agora em perspectiva. Como que um cristão presbiteriano pode viver nesse mundo? Sob qual perspectiva ele deve viver nesse mundo? Lúcio, há uma frase, né, importante na Reforma, dentro do escopo reformado, a tradição reformada, na verdade, de que a vida do cristão, a palavra latina, né, é corandeu. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que o presbiteriano, ele ama Cristo, né? Ele ama o Deus Trino. Ele não nega o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. A gente crê nessa doutrina da Trindade, a gente crê que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, é aquele que aplica a palavra no nosso coração. Falando isso porque talvez alguns acham que nós não cremos no Espírito Santo. Nós não cremos no sentido de ser separado, né? A gente precisa crer que a Trindade ela é única. Então, eu não posso ter, por exemplo, um culto do Espírito Santo, né? Isso é complicado, porque um Deus que é uno, como é que eu vou dividir as pessoas? Não, nós cremos que todo culto é um culto trinitário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está ali presente. E nós adoramos o Deus que é trino. Então, esse moto, né, de vida, de que é corandeu, uma vida diante da face de Deus, isso deve nos motivar a viver uma vida santa. Até porque, dentro também do nosso escopo doutrinário, há uma afirmação que é importante, que Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? Então, esse é o fim último de todos os crentes, não é dos presbiterianos não, de todos os crentes, é viver para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? Não existe outra forma a não ser observando a sua palavra, a vida de oração e participando frequentemente dos cultos ao Senhor. Então, acho que a grande diferença, que não deveria ser uma diferença nesse corpo evangélico, é que a Igreja Reformada preza muito pela palavra, pela vida de oração e especialmente o dia do Senhor, que é o culto ao Senhor. Amém. Pastor, para encerrar o podcast hoje, o senhor já tinha feito um convite para as pessoas que tiverem interesse de conhecer a nossa igreja, mas gostaria de abrir aqui esse momento para reforçar o convite. Se puder convidar, informando o horário de culto, de reuniões e a localização da nossa igreja, fica à vontade, pastor. Então, nós nos reunimos aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, na Madalena, Rua Demócrito de Souza Filho, seminário conhecido, mais de 120 anos.
todos os domingos às 10 horas, temos o nosso culto. Ao final, nossas classes de escola dominical. Toda quinta-feira nós temos discipulado, redenção, né, que acontece de forma online uma semana presencial, e outras atividades que também surgem dentro do calendário da nossa igreja. Então você é nosso convidado a conhecer a nossa igreja, a participar conosco, a aprender da palavra. Nós estamos aqui à disposição de caminhar com você, de discipular, de levá-lo, então, a Cristo. Então, nosso objetivo aqui não é levar você para pastor, não é levar você para nenhum, é levar a Cristo e amar a sua palavra. Então, a gente fica muito feliz nesse primeiro momento. Lúcio também, muito obrigado. Mas também dê aí sua palavra final aí para quem está nos ouvindo. Então, meus irmãos, gostaria de agradecer você que está conosco até esse momento do nosso podcast, reforçar o convite do nosso pastor para estar presente conosco. Precisamos de pessoas, queremos ter pessoas novas aqui conosco, no nosso corpo de Cristo. Então, o convite está feito. Aproveita a oportunidade e nos ajuda curtindo, compartilhando e seguindo os nossos canais e páginas no YouTube, Instagram e Spotify. Até a próxima, contamos com a presença de vocês de novo. Um abraço.